Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Paz novamente e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que a parábola do credor incompassivo e os bancos têm em comum. Então, se você quer descobrir, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com vocês alguns conceitos, tá bom? Então já dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para contribuir com o crescimento desse canal, tá bom? Então, roda a vinheta. Hoje nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. Nós vamos ler alguns versículos alternados aqui, tá bom? Então, Mateus 18, versículo 23. Vamos lá. Diz assim, a parábola do credor incompassivo. Pelo que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Versículo 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Aí você pula lá para o 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Aí você vai lá para o versículo 33. Não devias tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como também eu tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E esse texto eu acho sensacional, porque a partir do versículo 21, Pedro indaga Jesus dizendo, Senhor, se alguém pecar contra mim, devo perdoar ele até 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, você deve perdoá-lo até 70 vezes 7. Aí Jesus começa a contar uma parábola, dizendo o seguinte, que havia um rei que foi acertar conta com um servo dele. E o servo dele devia 10.000 talentos. E aí eu vou usar a lousa, até deixei anotada aqui na lousa, para a gente compreender a conta que eu vou fazer. Então esse servo devia 10.000 talentos para aquele rei. Então para que a gente possa entender o que significa esses 10.000 talentos, e tem um vídeo que eu já gravei aqui no canal, falando sobre essa contagem do talento, o que significa um talento, né, que é relacionado ao denário. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui, você assiste lá, porque lá eu explico direitinho como é o talento, como é que funciona, como é que é o denário. Então, aqui não vou repassar totalmente, eu vou falar algumas coisas. Então, assiste o vídeo que eu vou deixar no card aqui, para você compreender o que é um talento, um denário e assim por diante, tá bom? Mas no texto, então diz que o servo devia 10.000 talentos para o seu rei. Um talento é equivalente a 6.000 denários, ok? O que é o denário? O denário era uma moeda usada como forma de pagamento na época de Jesus. Então a pessoa trabalhava o dia inteiro, ela ia lá e recebia um denário pelo dia que ela trabalhou. Para que possamos entender, nós trazemos os nossos dias de hoje. Então se eu pegar o salário mínimo hoje, que é 1.045, e dividir por 30 dias, significa que o dia de trabalho de um brasileiro é equivalente a R$ 34,83. Então, para a gente entender os nossos, em reais, os valores de hoje, quanto que é 10.000 talentos, o que significa? Então, eu pego o dia de trabalho do brasileiro, que é R$ 34,83, multiplico por 6.000 denários, que é equivalente a um talento, tá? 6.000 denários é equivalente a um talento. Se eu pegar 6.000 denários e multiplicar por 10.000 talentos, significa que eu acho aqui, ó, 2 bilhões de reais e 89 milhões. Esse era o valor de hoje, em reais. Esse aqui é o valor que esse servo devia para o seu rei. Ok? E o que a Bíblia diz? Que esse servo chegou diante do rei e pediu pelo amor de Deus para ele perdoar a dívida. O que o rei? O rei a princípio não aceitou. O rei falou assim para ele, não, eu quero que você pegue você, sua mulher, seus filhos e tudo que você tem, vende e me paga. Aí o que o servo chegou? Senhor, seja paciente comigo, tenha misericórdia de mim, um dia eu vou pagar tudo para você. O rei foi lá e teve compaixão desse servo e pediu para ele ir embora. Ok, eu vou perdoar a sua dívida e vou te deixar ir. Só que o que acontece? A Bíblia diz que esse servo aqui, ó, ele saiu,
ele saiu de diante do rei e ele encontrou um conservo dele. E a Bíblia está dizendo que esse conservo devia para o servo 100 denários. Então lembra que a conta que nós fizemos aqui? O denário é a moeda usada como forma de pagamento para um dia de trabalho. Então, trazendo para os nossos dias, como referência ao salário mínimo, um dia de salário de um trabalhador brasileiro é R$ 34,83. Se eu multiplicar por 100 denários, significa que esse conservo devia para o servo R$ 3.483. Ou seja, a Bíblia diz que esse aqui também fez a mesma coisa, falando para o servo: Senhor, eu não tenho como te pagar, perdoa minha dívida. A Bíblia diz que o servo não perdoou o conservo. Ele pegou esse conservo pelo pescoço e começou a sufocá-lo, pedindo: não, você tem que me pagar, eu não aceito, eu não perdoo essa dívida. O servo dizia para o conservo: eu não perdoo a sua dívida. Porém, alguns outros conservos presenciou esse momento dele aqui, em que o rei estava cobrando ele também falando a mesma coisa: Senhor, perdoa minha dívida, seja paciente comigo, né? Tenha compaixão de mim. Os outros conservos viram essa cena, e quando eles também presenciaram essa cena aqui, eles ficaram doidos, ficaram indignados com o servo. Mas peraí, você implorou para o rei perdoar suas dívidas, aí você não quer perdoar a dívida do seu conservo? Ou seja, você pediu para o rei perdoar 2 bilhões que você devia e você não é capaz de perdoar apenas R$ 3.483? Não, então não vai ficar assim não. O que os conservos fizeram? Os outros foram lá e contaram para o rei, dizendo o seguinte: ô rei, lembra aquele servo lá, que ele devia mais de 2 bilhões de reais para o senhor? E o senhor perdoou a dívida dele? O rei disse: lembro. Pois bem, ele não perdoou a dívida daquele conservo que era muito menor que a sua. A Bíblia diz que o rei ficou indignado, mandou chamar esse servo e falou assim: você não deveria perdoar a dívida daquele conservo da mesma forma que eu fiz com você? Por causa disso eu vou jogar você na cadeia, na prisão, junto aos atormentadores. E assim a Bíblia diz no versículo 35, do capítulo 18 de Mateus, que Jesus dizendo o seguinte: assim é meu Pai que estás nos céus, Ele não irá te perdoar se você também não perdoar seu irmão. Então o que acontece? Esse servo aqui, ele queria perdão para ele, mas ele não foi capaz de perdoar. Tipo assim, para mim eu quero perdão, mas para os outros eu quero que o Senhor pese a mão. Aí você pergunta: Ricardo, o que isso que você está dizendo tem a ver com os bancos? O que a parábola do credor incompassivo tem a ver com os bancos? Onde os bancos entram nisso? Eu vou entrar agora na parte dos bancos, só que eu vou mostrar para você a tela do meu computador, para que você entenda o conceito do que eu vou estar falando para você, tá bom? Então nós vamos lá para o meu computador agora. Então, olhando aqui para a tela do meu computador, eu vou explicar onde é que os bancos entram nessa história do credor incompassivo. Então, eu vou explicar o caminho do dinheiro. Só que antes de explicar o caminho do dinheiro, preciso falar sobre duas coisas importantes: o que é CDI e o que é CDB. O que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Diariamente, os bancos movimentam grandes valores. No final do dia, eles precisam ter zerado o seu saldo em tesouraria. Então, pelo fato de ter muita movimentação, ele pode terminar o dia negativo, então precisa zerar esse saldo. O que os bancos tomadores de recursos fazem? Os bancos tomadores de recursos, ou seja, que tem um saldo negativo no final do dia, eles emitem um CDI, um Certificado de Depósito Interbancário, para aqueles bancos doadores, ou seja, o CDI é uma forma de captação bancária sem necessidade de lastro nos títulos públicos. Ou seja, o objetivo disso aí, na verdade, é equilibrar a liquidez e permitir a continuidade das operações. Então, as instituições que possuem dinheiro em caixa, o que elas fazem? Elas emprestam para aqueles bancos que não têm dinheiro através de uma emissão de CDI, através de uma emissão de título, do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Essa é uma operação realizada somente entre os bancos. Então, eles não podem terminar o dia negativo. Então, eles têm que zerar as contas, tá? E o que é o CDB? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Então, aqui eu vou explicar o caminho do dinheiro, que é
o CDB. Como é que funciona o CDB? Então o investidor ele tem um capital. O que ele faz? Ele deposita esse capital lá no banco. E o que o banco promete para ele? Devolver essa grana que ele está depositando no banco com uma taxa de juros. E essa taxa de juros, ela serve como referência à taxa do CDI. O CDI, o valor dele, ele é semelhante à taxa Selic, que é a taxa básica de juros que dá diretriz para a nossa economia. Então, o CDI, a Selic hoje, ela está em 2% ao ano, a menor taxa de juros já registrada em toda a história da taxa Selic, que ela é controlada pelo Banco Central, porque a cada 45 dias o Copom faz uma reunião e eles definem qual vai ser essa taxa básica de juros, ok? Então o que o investidor faz? Ele vai depositar sua grana lá no banco, o banco promete devolver juros para ele, ou seja, o valor, se você for entrar em qualquer corretora, você vai ver lá, 125 do CDI, 150 do CDI, 110 do CDI, então, ou seja, significa que é o valor do CDI um pouco a mais. Então vai ser 125 do CDI, 130, essa é a conta. Então, como o CDI é semelhante, é quase equilibrado, o mesmo valor da Selic, então deve estar em torno aí de 2% também, tá bom? Então o investidor deposita o dinheiro no banco, o que o banco faz com o dinheiro daquele que colocou nele lá? Ele empresta esse dinheiro para pessoas, para financiar casa, financiar carro, fazer algum financiamento, alguma coisa que a pessoa está precisando, e o dinheiro emprestado para fazer algum investimento, alguma outra coisa. Só que o que o banco faz? Ele empresta dinheiro, mas cobra uma taxa absurda nos juros. Então, o que ele faz? Ele diz pro investidor, eu vou te devolver, vou dar um exemplo aqui, eu vou te devolver 0,5% dos juros, tudo que você está colocando aqui, tá? Então 0,5% eu te devolvo todo mês. Só que quando ele empresta esse dinheiro para outra pessoa, o que ele diz? Eu empresto esse dinheiro para você, mas eu preciso que você me devolve com juros de 3 até 9%, dependendo do financiamento que você está fazendo. Então ele empresta cobrando de 3 a 9%. E aí o que esse carinha que pegou o dinheiro emprestado? Ele vai devolver esse dinheiro para o banco a juros. Então, se ele tem que pagar de 3 a 9%, ele devolve isso aqui parcelado no milhão de vezes, porque o banco ganha dinheiro nos juros. E aí o que o banco faz? Ele vai remunerar o investidor. Só que ele pegou aqui de 3 a 9% e está devolvendo aqui para o investidor a 0,5%. Então os bancos brasileiros faturam muita grana nisso aqui. Onde é que os bancos entram nessa história da parábola do credor incompassível? O que acontece? Esse cara aqui que emprestou o dinheiro, vamos imaginar que ele emprestou 10 mil no banco. E aí ele vem pagando lá 1 milhão de parcelas. O que acontece? Vamos imaginar que ele pegou 10 mil e ele vai pagar 20 mil. Então ele começa a pagar. No decorrer do caminho, por algum motivo, perdeu o trabalho, a empresa dele não andou bem, descontrolou, ele teve um descontrole financeiro. Ele deixa de pagar os bancos. Só que nessa que ele deixou de pagar os bancos, o que acontece? Ele provavelmente já deve ter pago, se for pegar no valor ali, no valor exato que ele pegou o empréstimo, ele já tenha pago já os 10 mil reais que ele pegou emprestado. Ele não está conseguindo pagar os juros. Então ele não está conseguindo pagar os juros. Aí quando fecha o ano fiscal bancário, o ano fiscal do banco, o que ele faz? Ele fecha o ano fiscal, na maioria das vezes não fecha negativo, sempre fecha no positivo. O que acontece? Ele precisa fechar o ano fiscal, porém o cara lá não pagou as contas dele. Só que o banco está no positivo porque ele ganhou taxa de juros o ano inteiro em negociações, em transações, pegou dinheiro de investidor, emprestou, teve aqueles fiéis que pagaram a conta, então o banco está com a liquidez dele lá em cima. Só que o cara que pegou emprestado, esse camarada aqui, está com a vida toda ferrada. E o que acontece? O banco fechou o ano fiscal dele, coloca a dívida dele, pega a dívida desse cara, coloca lá no fundo de reserva. Depois que passou o ano fiscal, fechou as contas, o que eles fazem? Eles pegam
a dívida desse cara e vai negociar com ele. Então, às vezes, você está devendo 20, 30 mil, aí o banco que faz? O banco oferece para você um valor baixo lá dos 20 mil que você devia. Ó, eu estou perdoando a sua dívida, só que você precisa pagar 2 mil aqui à vista. Esses 2 mil para o banco já é lucro, porque ele já nem está contando mais com esse dinheiro. Ele já não está nem contando mais, porque ele já fechou no fiscal dele e ele colocou a dívida desse cara aqui lá no fundo de reserva. Lá no fundo de reserva, onde ele vai depois correr atrás e tentar negociar com esse cara para tentar receber. Então o que acontece? Todo ano, se você passou um ano, você não conseguiu pagar aquele valor que o banco ofereceu. Vai para o outro ano, ele vai lá de novo, tenta negociar com você e abaixa o valor e você tem que pagar sempre à vista. Para que esse dinheiro que você está dando para o banco vai ser lucro, porque ele já nem está considerando mais aquela dívida que você estava devendo para ele. Mas o que ele conseguir tirar de você, para o banco é lucro, tudo bem? Ou seja, até os bancos perdoam as nossas dívidas, assim como aquele rei perdoou a dívida daquele servo que devia mais de 2 bilhões de reais. Porém, aquele servo não foi capaz de perdoar o seu conservo. Ou seja, até os bancos perdoam as nossas dívidas, assim como aquele rei, assim como Deus e Jesus perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos erros. Bom, voltando aqui, o que Jesus nos ensina? Que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, 480 vezes por dia devemos perdoar. Então, se até os bancos perdoam, se até Jesus nos ensina a perdoar, se Jesus e Deus nos perdoam todos os dias pelos nossos erros, pelas nossas falhas, porque nós pecamos, nós erramos todos os dias nós cometemos erro e Deus nos perdoa. Aí eu quero te perguntar, você tem algum rancor com alguém? Você já deixou de perdoar alguém? Você não perdoa aquele teu amigo, aquele teu familiar? Você não perdoa o teu pai? Você não perdoa tua mãe? Você não perdoa aquele colega seu de trabalho, aquele colega do futebol? Por que você não perdoa? Libera o perdão. Não quer só você receber perdão, mas libera. O perdão alivia as nossas almas, o perdão alivia a nossa mente, o perdão alivia o nosso coração. A vontade de Deus é que todos nós liberamos perdão às pessoas, que nós não guardemos esse rancor no nosso coração, essa mágoa no nosso coração, por falta de liberar perdão. Quando você libera o perdão, você sente um alívio, você sente, tira aquele peso das suas costas, tá bom? Então dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que publicarmos um vídeo nesse canal. Eu quero desejar muita saúde, paz e prosperidade na tua casa e até o próximo vídeo.